Em uma rua tranquila, onde as manhãs sempre pareciam transcorrer com uma uniformidade quase assustadora, algo extraordinário aconteceu. Não aconteceu com um estrondo alto ou um clarão ofuscante, mas silenciosamente, quase invisivelmente, muito antes que alguém realmente percebesse. Começou naquele dia fatídico, quando um pai solteiro chamado Mark se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas de uma mulher que ele não conhecia. Ele não o fez para chamar a atenção, mas apenas para apertar uma correia solta no apoio de pé dela, para que ela pudesse atravessar a rua movimentada com segurança. Naquele momento, ele pensou que seria um gesto único, apenas um momento fugaz de bondade entre dois estranhos que nunca mais se veriam no fluxo agitado da vida suburbana americana. Mas o destino, esse tecelão invisível de nossos fios da vida, já havia entrelaçado suas manhãs inseparavelmente com as dela, muito antes que ele entendesse por quê. E o que ela finalmente lhe contou, em um dia que ele jamais previu, mudaria a vida de ambos de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. Antes de mergulharmos mais fundo nesta história comovente, que nos ensina que nunca sabemos o fardo que o outro carrega, se você acredita em bondade, em segundas chances e no poder imensurável de pequenos atos de bondade, siga esta narrativa com o coração aberto. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal Everyday Heroes, curtir e compartilhar o vídeo. Seu apoio nos ajuda a levar mais histórias verdadeiras como esta ao mundo. Todas as manhãs, quando o despertador digital na mesa de cabeceira de Carvalho começava a zumbir exatamente às 6h30, começava a mesma luta ritualizada para Mark contra o silêncio opressor de sua casa. Ele apalpava o botão para parar o som e ficava deitado por mais um momento, olhando para o lado vazio da cama. O travesseiro ali estava intocado, liso e frio, um lembrete diário do que faltava. Mark morava em uma casa pequena, mas bem cuidada, em um subúrbio de Dayton, Ohio. Era um daqueles bairros onde os gramados eram cortados com precisão e os vizinhos cumprimentavam amigavelmente, mas raramente perguntavam de verdade como você estava. Depois de se arrastar para fora da cama, começava a rotina que o mantinha em movimento. Ele ia para a cozinha, preparava café, forte e preto, e começava a preparar o café da manhã para sua filha de 10 anos, Sophie. O som da torradeira, o tilintar dos pratos, o despejar do suco de laranja. Todos esses pequenos ruídos eram como notas em uma sinfonia de solidão que ele vinha regendo há 3 anos. Exatamente às 7h40, nem um minuto antes ou depois, Mark e Sophie saíam de casa. Ele checava mais uma vez se ela tinha a mochila, se o casaco estava abotoado corretamente. Pequenos gestos de carinho que significavam mais para ele do que para ela. Para Mark, essas caminhadas matinais até a escola primária, Oak Creek, não eram apenas uma necessidade logística para deixar a criança. Elas eram a parte mais importante de seu dia. Um ritual sagrado que o impedia de se afogar em sua tristeza. O ar em outubro estava fresco e cheirava a terra úmida e folhas em decomposição. Enquanto caminhavam pelas calçadas arborizadas por bordos, Mark ouvia cada palavra de sua filha. Ele amava suas pequenas piadas, ainda sonolentas. Suas histórias imaginativas sobre o que ela havia sonhado na noite anterior. E, acima de tudo, a maneira como ela agarrava seu braço. Sophie já tinha 10 anos e muitas vezes queria ser grande, especialmente na frente de seus amigos da escola. Mas nesses momentos privados a caminho da escola, ela ainda se sentia pequena o suficiente para buscar a proteção de seu pai. Criar Sophie sozinha não era uma tarefa fácil. Era uma montanha que Mark tinha que escalar todos os dias, muitas vezes com sapatos de chumbo. Especialmente pesado era a perda de sua esposa Linda, que havia morrido em um trágico acidente de trânsito na Interestadual 75 3 anos antes. A dor de sua morte não era mais uma dor aguda e latejante como nos primeiros meses.
Ela havia se transformado em um zumbido surdo e constante no fundo de sua vida. Como o zumbido de uma geladeira velha que você só nota quando de repente fica em silêncio. Mas ser pai dava estrutura à sua vida. Sophie era a âncora que impedia seu navio de afundar na tempestade da depressão. Por ela, ele tinha que se levantar. Por ela, ele tinha que sorrir. Por ela, ele tinha que funcionar. Ela dava propósito e calor à sua vida, o que o mantinha em movimento, mesmo que ele preferisse ter parado. Em uma manhã de terça-feira particularmente fria, no final de outubro, quando o vento varria as primeiras folhas de bordo vermelho brilhante sobre o asfalto cinzento, Mark notou uma mulher na beira da estrada. Ela estava bem na frente da grande farmácia na esquina, um antigo prédio de tijolos pelo qual eles passavam todos os dias. Era um cruzamento movimentado, onde os carros muitas vezes passavam mais rápido do que o permitido. Os motoristas absortos em seus próprios mundos, os olhos fixos em seus smartphones ou relógios, cegos para o pequeno drama na beira da estrada. A mulher estava lutando visivelmente. Ela parecia ter a idade de Mark, talvez no final dos 30 ou início dos 40. Seu cabelo loiro caía em ondas suaves sobre seus ombros e brilhava na fraca luz da manhã, mas sua postura expressava pura tensão e frustração. Suas mãos, enluvadas em luvas finas de lã, agarravam os aros de metal de sua cadeira de rodas com tanta força que Mark podia ver de longe o quanto ela estava se esforçando. Parecia que as rodas pesavam mais do que o habitual naquela manhã, como se uma gravidade invisível a estivesse prendendo naquele lugar. Seu joelho direito estava apoiado por uma pesada tala médica preta, e seu tronco estava inclinado para a frente em uma tentativa desesperada de forçar a cadeira de rodas a subir a pequena, mas íngreme, rampa para a calçada. Uma roda dianteira havia prendido na borda do meio-fio, e ela ameaçava rolar de volta para a estrada, exatamente no momento em que o semáforo para o tráfego transversal mudava para verde. A situação não era de risco de vida, mas era humilhante e assustadora para alguém que dependia de ajuda, mas não queria pedir. Mark não hesitou por um segundo. Não estava em sua natureza desviar o olhar. Ele era um homem que, através de sua própria perda, havia aprendido o quão frágil a vida podia ser. Ele apertou suavemente a mão de Sophie, um sinal silencioso entre pai e filha. Espere um pouco aqui no sinal de pare, passarinho, ele disse baixinho para ela. Sophie, uma criança esperta com grandes olhos castanhos, assentiu imediatamente. Ela também viu a mulher e a entendeu sem palavras. Mark se aproximou da mulher, não apressadamente para não assustá-la, mas rápido o suficiente para desarmar a situação. Ele não pediu permissão por muito tempo, mas agiu com uma calma e respeitosa naturalidade que lhe era própria. "Posso ajudar?" ele perguntou, enquanto suas mãos já agarravam suavemente, mas firmemente, as alças da cadeira de rodas. Ele mal esperou pela resposta dela, pois viu que ela estava prestes a perder o controle. Ele estabilizou a cadeira, que balançava perigosamente, e com um puxão forte, ele a ajudou a superar a pequena inclinação e a subir na calçada plana com segurança. Com um olhar treinado que ele havia adquirido em anos de reparos em sua própria casa, ele viu o problema imediatamente. Uma correia no apoio de pé dela havia se soltado e estava arrastando no chão, o que bloqueava o movimento para a frente e prendia a roda. Sem se preocupar com suas calças de terno, ele se ajoelhou no concreto frio. Ele apertou a correia, passou-a pela fivela e ajustou o freio da cadeira de rodas para que ela ficasse segura. A mulher olhou para ele, os olhos arregalados de surpresa e um traço de vergonha. Era o olhar de alguém que estava acostumado a ser invisível ou a ser percebido como um fardo. "Obrigada", ela disse baixinho, sua voz mal um sussurro no barulho do tráfego. "Isso foi muito gentil."
Mark se levantou, limpou o pó dos joelhos e sorriu brevemente para ela. Não era um sorriso radiante, mas um de solidariedade. Não há de quê, ele respondeu simplesmente. Cuide-se. Ele acenou para ela mais uma vez e então voltou imediatamente para Sophie, que esperava pacientemente no sinal. Ele pegou a mão de sua filha e eles continuaram seu caminho, ambos presumindo que aquele era um encontro único em uma cidade grande. Mas a vida e o destino raramente trabalham em linhas retas. Eles preferem círculos e repetições. No dia seguinte, quando Mark e Sophie dobraram a esquina exatamente às 7h40, a mulher estava lá novamente. Desta vez, ela estava sentada um pouco afastada da entrada da farmácia e estava lutando com um saco de papel pardo que ameaçava escorregar de seu colo. Ela estava tentando manobrar sua cadeira de rodas e segurar o saco ao mesmo tempo, uma coordenação que era visivelmente difícil para ela. Mark viu de longe, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Sophie parou. Ela soltou a mão dele e olhou para ele com expectativa. Ela sabia o que seu pai faria. Era uma lição de humanidade que ele lhe ensinava não com palavras, mas com ações. Mark se aproximou, pegou o saco escorregadio antes que pudesse tocar o chão sujo e o prendeu com segurança na lateral de seu assento, entre o apoio de braço e o corpo dela. Bom dia, ele disse com sua voz grave e calma. A mulher olhou para cima, e desta vez havia um toque de reconhecimento em seu olhar, misturado com alívio. Bom dia, ela respondeu, e um pequeno, quase invisível sorriso passou por seu rosto. Você de novo. Receio que sim, Mark brincou baixinho. Parece que temos o mesmo horário. E assim começou, dia após dia, manhã após manhã. O que começou como coincidência logo se transformou em um ritual fixo, tão confiável quanto o nascer do sol. Mark guiava Sophie pela faixa de pedestres, certificava-se de que ela chegava em segurança ao pátio da escola e acenava para o supervisor. Então, em vez de ir direto para o trabalho, ele frequentemente voltava aos poucos passos ou ajustava seu ritmo para estar na farmácia exatamente na hora certa. Ele ajudava a mulher, cujo nome ele ainda não sabia, com pequenos gestos que eram triviais para ele, mas essenciais para ela. Às vezes, ele pegava pequenas bolsas que caíam dela. Às vezes, ele ajustava os apoios de pé de sua cadeira de rodas, que muitas vezes se soltavam devido às vibrações na calçada. Ou ele simplesmente segurava a pesada porta de vidro da farmácia para que ela pudesse sair sem ter que se esforçar. Às vezes, quando o tempo estava particularmente ruim e o vento soprava gelado pelas ruas, ele simplesmente lhe dava algumas palavras encorajadoras. Aguente firme, o fim de semana está chegando, ele disse em uma quinta-feira particularmente cinzenta. Suas rodas parecem bem lubrificadas hoje. Você está progredindo mais rápido. Ele brincou em outro dia para levantar o ânimo dela. Em algumas manhãs, ela sorria de volta. Um sorriso genuíno e caloroso que alcançava seus olhos e afastava o cansaço por um momento. Em outros dias, ela parecia tão exausta que Mark podia sentir a dor que emanava dela quase fisicamente. Suas olheiras eram profundas e seus movimentos eram lentos, mas ela estava sempre lá, pontualmente. E, estranhamente, Mark começou a estruturar suas manhãs em torno desse breve momento. Ele não conhecia a história dela. Ele não sabia por que ela estava em uma cadeira de rodas. Foi um acidente? Uma doença? Ele não sabia nada sobre a família ou o trabalho dela. No entanto, ajudá-la havia se tornado uma âncora silenciosa em seu dia, em um mundo que havia tirado sua esposa e onde ele frequentemente se sentia impotente contra o destino. Esse pequeno ato recorrente o fazia sentir que poderia fazer a diferença. Isso o fazia sentir útil. Sophie também notou. Crianças costumam ser mais atentas do que os adultos pensam.
Ela frequentemente ficava por perto, com as mãos cruzadas nas costas, sua mochila rosa com o chaveiro de unicórnio nos ombros, observando seu pai. Ela via como seu rosto se suavizava quando ele ajudava a mulher. Ela nunca reclamou de ter que esperar. Ela nunca o apressou. Em sua sabedoria infantil, ela entendia o coração de seu pai melhor do que a maioria dos adultos. Ela via que esses breves momentos de carinho tornavam seu pai um pouco mais leve, que eles o ajudavam a deixar o fardo de sua tristeza de lado por um momento. As semanas se passaram. As árvores perderam suas últimas folhas e agora estendiam seus galhos nus como dedos ossudos para o céu. Novembro trouxe chuvas frias e cinzentas que duravam o dia todo. Em uma manhã particularmente tempestuosa, as ruas estavam escorregadias e perigosas. O céu estava coberto por nuvens baixas, quase pretas, e a chuva chicoteava os rostos dos pedestres como pequenos alfinetes. Mark segurava firmemente o grande guarda-chuva da família sobre Sophie, enquanto eles lutavam contra o vento. A água estava em grandes poças na calçada, e os carros espirravam água nos pedestres como fontes. Ao chegarem à farmácia, Mark viu imediatamente que algo estava errado. A mulher estava lá, mas estava em apuros. A roda dianteira de sua cadeira de rodas havia ficado presa em uma rachadura profunda e traiçoeira na calçada, que as folhas molhadas e enlameadas haviam escondido. Ela estava tentando desesperadamente libertar a cadeira, mudando seu peso. Assim que Mark olhou, ela tentou puxar a cadeira para trás com um puxão forte, mas o movimento foi muito violento para o chão escorregadio. A cadeira tombou perigosamente para o lado, diretamente em direção à rua molhada, onde um pesado caminhão de entrega estava se aproximando rapidamente. O tempo pareceu desacelerar. Mark viu o medo em seu rosto, o pânico puro em seus olhos arregalados. Ele viu suas mãos agarrarem o ar, procurando por apoio. Ele sentiu tudo dentro de si se contrair, um arrepio frio de terror. A adrenalina disparou por suas veias, suprimindo todos os outros pensamentos. "Sophie, pare!" Ele gritou bruscamente, deixando o guarda-chuva cair, que foi imediatamente varrido pela calçada pelo vento e correu para a frente. Ele ignorou a chuva que imediatamente encharcou sua camisa. Ele a alcançou no último segundo. Ele agarrou as alças da cadeira de rodas e o quadro com as duas mãos e se esforçou com todo o seu corpo, todo o seu peso contra o tombamento, para amortecer a queda. Seus sapatos de couro escorregaram nas folhas molhadas. Ele quase perdeu o equilíbrio, mas encontrou apoio em um poste de luz. Com um som ofegante e usando toda a sua força, ele empurrou a cadeira de volta para a vertical. O caminhão de entrega passou a poucos centímetros deles. Uma buzina soou, mas eles estavam seguros. Mark respirou pesadamente. Seu coração batia contra suas costelas como um pássaro preso. Ele segurou as mãos dela, que agora estavam nos apoios de braço, por um momento mais longo do que o habitual, para garantir que ela estivesse sentada firmemente e não entrasse em choque. Ele sentiu que ela tremia sob suas mãos, de frio, de susto, de pura impotência do momento. Ele olhou profundamente em seus olhos. Água pingava de seu cabelo em seu rosto. "Tudo bem", ele disse sem fôlego, mas com voz firme. "Eu estou com você. Você está segura. Eu não vou deixar você cair." Ela o encarou, incapaz de falar. Seu peito subia e descia rapidamente. Seus lábios estavam pálidos. Finalmente, ela assentiu lentamente, e um "obrigada", baixo e trêmulo, saiu de seus lábios. Era mais do que apenas uma palavra. Era uma oração de gratidão. A verdade era que Mark não precisava de mais do que isso. A bondade em sua forma mais pura não precisava de grandes discursos, nem de recompensas. Precisava apenas da disposição para agir quando importava. Ele pegou seu guarda-chuva,
que havia rolado a alguns metros e agora estava dobrado em uma poça. Ele voltou para Sophie, que havia esperado com os olhos arregalados sob a marquise de uma loja. Ele pegou a mão dela, apertou-a firmemente e eles continuaram. Mas naquele dia, Mark sentiu uma conexão mais profunda com aquela estranha. Ele não havia apenas segurado uma cadeira de rodas, ele havia salvado uma pessoa de cair, literal e figurativamente. O inverno chegou com toda a sua força em Ohio. Neve pesada cobriu as ruas e as calçadas se transformaram em caminhos gelados, que eram um desafio até para pedestres saudáveis. Para alguém em uma cadeira de rodas, esta era a pior época do ano. As rodas patinavam, o frio rastejava para os ossos e cada pequena elevação se tornava uma pista de obstáculos. Mas Mark não desistiu. Ele começou a carregar uma pequena pá dobrável e um saco de sal de degelo no porta-malas de seu carro. Se ele visse de manhã que o arado de neve da cidade havia bloqueado a calçada na esquina, deixando uma muralha de gelo, ele estacionava o carro brevemente, corria e liberava o caminho. Ele cavava uma passagem, espalhava sal, muitas vezes antes mesmo de a mulher chegar lá. Ele fazia isso secretamente, quase como se tivesse vergonha de sua bondade. Ele não queria que ela se sentisse obrigada. Sophie também começou a se tornar uma parte ativa desse ritual. Em uma manhã de dezembro, pouco antes do Natal, quando a cidade estava decorada com luzes, ela tirou um biscoito caseiro de seu bolso. Estava embrulhado em um guardanapo com tema natalino e um pouco esfarelado. Enquanto Mark verificava os freios da cadeira de rodas, Sophie se aproximou timidamente. Sua respiração formava pequenas nuvens no ar frio. "Isso é para a senhora", ela disse com sua voz infantil e brilhante. "Para que não sinta tanto frio e tenha força." A mulher recebeu o biscoito como se fosse uma joia preciosa. Suas mãos tremeram levemente ao abrir o guardanapo. Seus olhos imediatamente se encheram de lágrimas que brilhavam no frio. "Obrigada", ela sussurrou, visivelmente emocionada pela inocência e bondade da criança. "Qual é o seu nome, meu amor?" "Sophie", respondeu a menina orgulhosamente. "Um nome lindo. Sophie significa sabedoria. Eu sou Sarah." Sarah. Agora ela tinha um nome. Isso a tornava ainda mais real, mais humana. Ela não era mais apenas a mulher na cadeira de rodas. Ela era Sarah. Mark sorriu para ela, um sorriso que agora também alcançava seus olhos. "Prazer em conhecê-la, Sarah. Eu sou Mark." Semanas se passaram, os feriados vieram e se foram. As estações mudaram lentamente. As árvores brotaram novamente. A neve suja derreteu, deixando poças que refletiam o céu azul. O ar cheirava a vida e primavera novamente. A rotina estava tão firmemente entrelaçada em suas vidas quanto respirar. Dois estranhos, conectados por uma esquina, 5 minutos pela manhã e a superação conjunta das estações. Mark agora sabia que Sarah gostava de café com muito açúcar. Ela havia mencionado uma vez, e que ela tinha medo de tempestades. Ela sabia que Sophie odiava matemática e amava arte. Mas tudo mudou em uma sexta-feira de abril. O sol estava brilhando intensamente e os pássaros cantavam alto nas árvores. Era um daqueles dias em que o mundo parece cheio de possibilidades. Mark acabara de ajeitar a bolsa de Sarah, que estava pendurada no encosto, e estava prestes a se virar para correr para o trabalho, pois tinha uma reunião importante. Mas Sarah o deteve. "Mark?", ela perguntou. Sua voz tremia levemente, diferente do normal. Havia uma urgência, uma gravidade que o fez parar imediatamente. O senhor poderia esperar um momento? Por favor." Ela parecia ter reunido coragem por dias, talvez semanas, para proferir aquelas poucas palavras. Mark parou. Ele se virou lentamente. Ele olhou para ela. De verdade. Seus olhos estavam mais suaves, mais vulneráveis do que nunca,
mas também determinados. Sophie sentiu a mudança na atmosfera e deu um passo mais perto de seu pai. O que há, Sarah? Está tudo bem? Precisa de ajuda? Ele perguntou preocupado. Ela respirou fundo, suas mãos apertando os apoios de braço de sua cadeira com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu tenho que lhe dizer algo, ela começou, sua voz falhando levemente. Eu sei exatamente quem você é. Mark piscou, confuso. Uma sensação estranha se espalhou em seu estômago, uma mistura de curiosidade e uma inexplicável inquietação. Como ela poderia saber quem ele era? Ele nunca havia lhe dito seu sobrenome. Ele nunca havia dito onde trabalhava ou onde morava exatamente. O que quer dizer com isso? Ele perguntou cautelosamente. Antes que Mark pudesse perguntar mais, Sarah continuou. Sua voz ficou mais firme, mas também mais emotiva, carregada por uma memória que ela havia guardado por muito tempo. 3 anos atrás, ela disse, e Mark sentiu seu coração se contrair dolorosamente, como se alguém o tivesse atingido. Quando você perdeu sua esposa naquele terrível acidente na Interestadual, Mark congelou. O mundo ao seu redor parecia silenciar. O barulho do trânsito, o riso das crianças ao longe, o chilrear dos pássaros, tudo desapareceu em um zumbido surdo. Apenas a voz de Sarah ainda estava clara e distinta. O acidente. A noite que havia destruído sua vida. A noite que ele havia empacotado em uma caixa escura em sua cabeça para poder sobreviver. Ele nunca falava sobre isso, muito menos com estranhos. De onde... Ele começou, mas sua voz falhou. Sua garganta estava apertada. A equipe de emergência, Sarah disse suavemente, seus olhos se enchendo de lágrimas, que estava no local naquela noite para ajudar. Um dos paramédicos era meu irmão mais novo, David. Mark ficou ali, atordoado. Ele se lembrou das luzes azuis ofuscantes refletidas nas ruas molhadas. Ele se lembrou do cheiro de borracha queimada e gasolina. Ele se lembrou do caos. Ele se lembrou de muitos rostos, policiais, bombeiros, paramédicos, mas de nenhum em particular. Tinha sido um único pesadelo. Sarah continuou, e as lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Meu irmão voltou para casa completamente abalado naquela noite. Ele é paramédico há 10 anos. Viu muitas coisas terríveis. Mas naquela noite, ele sentou na cozinha por horas, olhando fixamente para o nada. Então ele me contou sobre um homem que segurava sua filhinha nos braços, apertada contra o peito, sussurrando promessas baixas em seu ouvido enquanto o mundo desmoronava ao redor deles. Sarah olhou brevemente para Sophie, que estava parada em silêncio ao lado de Mark, com os olhos arregalados, ouvindo, como se sentisse que era sobre ela. Então, Sarah olhou de volta para Mark, diretamente para sua alma. Ele me contou que este homem prometeu à sua filha que ele nunca deixaria o mundo dela desmoronar. Ele prometeu proteção, segurança e amor, embora ele próprio tivesse acabado de perder tudo. Meu irmão disse que nunca tinha visto um pai lutar tanto para se manter forte por seu filho, embora seu próprio coração estivesse se partindo em 1000 pedaços. Ele disse que este pai era o homem mais forte e corajoso que ele já tinha visto. Sarah enxugou uma lágrima da bochecha. Sua voz estava cheia de reverência agora. Eu nunca esqueci essa história. Ela ficou gravada no meu coração. A imagem daquele pai era para mim a epítome do amor. Mas o que eu nunca esperaria era que este pai em luto das memórias do meu irmão seria o mesmo homem que me ajuda todas as manhãs, sem sequer saber quem eu sou. Mark ficou paralisado. Uma onda de emoções o invadiu. Choque, tristeza, mas também uma gratidão profunda e dolorosa. Ele se sentiu tão incrivelmente sozinho naquela noite.
Ele pensou que ninguém veria sua luta interna. Ele pensou que ninguém entenderia o quanto custava confortar Sophie enquanto ele próprio queria morrer de dor. Ouvir que um estranho havia testemunhado isso, que alguém havia visto e recontado seu amor, e que essa história agora voltava para ele 3 anos depois, era esmagador. Era como se um círculo estivesse se fechando. Sophie deu mais um passo em direção ao pai e colocou sua mãozinha na mão grande e trêmula dele. Ela pode não saber todos os detalhes, mas entendeu o significado do momento. Sarah respirou fundo. Ela tinha mais a dizer. O mais importante ainda estava por vir. Eu tenho que lhe dizer mais, Mark. Por favor, me escute. Ela apontou para suas pernas, para a cadeira de rodas, que era sua prisão e seu veículo ao mesmo tempo. 6 meses atrás, eu tive meu próprio acidente. Uma lesão na coluna vertebral em uma queda. Os médicos disseram que eu talvez pudesse andar novamente, mas o caminho seria longo, difícil e cheio de dor. Eu havia perdido a esperança. Eu me sentia derrotada, inútil e completamente sozinha em minha nova realidade. Ela o olhou intensamente, seus olhos perfurando os dele. Eu queria desistir, Mark. Eu não queria mais ir à fisioterapia. Eu não via sentido nisso. Eu só queria ficar na cama, fechar as cortinas e esquecer o mundo. Eu me sentia um fardo para minha família, para a sociedade. Ela sorriu em meio às lágrimas, um sorriso de redenção. Mas então eu vi você. Sua voz ficou mais firme. Eu vi você aparecer aqui todas as manhãs. Pontual. Confiável. Não por elogios, não por reconhecimento, mas simplesmente porque é quem você é. Eu vi você cuidar de Sophie com tanta dedicação e ternura. Eu vi você continuar, um passo após o outro, apesar de sua enorme perda. Então ela disse as palavras que atingiram Mark em seu âmago e que varreram todas as dúvidas dos últimos anos. Você é a razão pela qual eu comecei a ir à terapia novamente. Eu disse a mim mesma, se este homem, que perdeu o amor de sua vida, pode se levantar todas as manhãs e dar tanta bondade e amor, então eu não tenho o direito de desistir. Então, eu também posso lutar. Então, eu também posso tentar reconstruir minha vida. Ela estendeu a mão para ele, um gesto de conexão. O mundo precisa de mais homens com corações como o seu, Mark. Você mudou minha vida sem nunca perceber. Você me salvou. Mark sentiu as lágrimas subirem aos olhos, quentes e imparáveis. Era algo que ele raramente permitia em público. Ele era o pai, o protetor, o forte. Mas naquele momento, as paredes caíram. Por todo esse tempo, ele pensou que estava apenas ajudando alguém em sua rotina matinal. Ele pensou que estava apenas pegando bolsas, abrindo portas e sendo educado. Ele nunca percebeu que estava carregando alguém pela fase mais difícil de sua vida. Ele não sabia que sua mera existência, seu continuar, era um farol para outra pessoa. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas de Sarah, exatamente como havia feito no primeiro dia para ajeitar a correia. Mas desta vez, não era para consertar algo mecânico. Ele se ajoelhou para ficar no nível dos olhos dela, de pessoa para pessoa, de alma para alma. Ele pegou a mão dela nas suas 2 mãos. Ela estava quente. Sarah, ele disse com a voz rouca e embargada. Ele teve que engolir para superar o nó na garganta. Obrigada. Você não tem ideia. Você não tem ideia do quanto eu precisava ouvir isso. Ele olhou para ela, e naquele momento, eles compartilharam uma compreensão profunda da dor e da esperança da vida. Eu sempre pensei que estava ajudando você. Ele continuou baixinho. Mas a verdade é, você também me ajudou. Vir aqui todas as manhãs, ser necessário, isso me ajudou a não enlouquecer com minha tristeza. Saber que eu poderia fazer algo de bom, que eu ainda tinha valor. Você me deu uma razão para me levantar pela manhã, não apenas por Sophie, mas por mim mesmo.
Enquanto o sol da manhã nascia atrás dos edifícios da cidade, suave e brilhante, e afastava as sombras da noite, os três ficaram em silêncio na calçada. Um pai, uma filha e uma mulher em uma cadeira de rodas. Conectados por histórias, por perdas, por incrível resiliência e pelo poder inesperado e curativo da bondade. Mark sabia naquele momento que algo havia mudado fundamentalmente. O fardo dos últimos 3 anos, que havia pesado como chumbo em seus ombros, parecia um pouco mais leve. Ele não era mais apenas o viúvo que sobrevivia. Ele era alguém que podia dar esperança. E Sarah não era mais apenas a vítima de um acidente. Ela era uma lutadora, inspirada por ele. No final, eles se despediram, não mais como estranhos, mas como amigos. Até amanhã, Mark. Até amanhã, Sophie, disse Sarah com um sorriso radiante. Até amanhã, Sarah, responderam os dois. Mark acompanhou Sophie o último trecho até a escola. Seu passo estava mais leve, suas costas mais retas. Ele percebeu que, às vezes, as menores ações, aquelas que mal notamos, ecoam muito além do momento. Às vezes, as pessoas que ajudamos carregam silenciosamente pedaços de nossa própria história, e ao curá-las, nós nos curamos. Papai? Perguntou Sophie, ao chegarem ao portão de ferro forjado da escola e ela se virar para ele. Sim, querida. Sarah é legal, não é? Mark sorriu, e foi o sorriso mais honesto em muito tempo. Sim, Sophie, ela é muito legal, e ela é muito forte. Assim como nós. Mark observou sua filha correr para o prédio da escola para começar seu dia. Então ele se virou e olhou mais uma vez para a esquina da farmácia. Sarah já havia desaparecido lá dentro, a caminho de sua terapia, a caminho de volta à vida, a caminho de aprender a andar novamente. E Mark sabia que ele também estava a caminho de volta. De volta à vida, de volta à alegria. Muito obrigado por assistir a esta história em Everyday Heroes. Se esta história tocou seu coração, se ela o lembrou de que estamos todos conectados, reserve um momento para curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever em nosso canal. E diga-nos nos comentários abaixo, você já ajudou alguém sem saber o quanto isso significava para ele? Ou alguém ajudou você quando você mais precisava? Gostaríamos de ouvir sua história. Até a próxima vez. Seja gentil.